Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, né? Já por algumas semanas estamos estudando, né? São apenas 6 capítulos e esse é o nosso quarto estudo, né? Nós vimos na lição número 1, no estudo número 1, sobre Paulo e os Efésios. Conhecemos que Paulo escreveu essa carta quando estava na prisão, né? Nós vimos ali também um pouco sobre a cidade de Éfeso, uma cidade grande, uma cidade com um porto, uma cidade com 250 mil habitantes, um ginásio tremendo, e um pouquinho de como era o povo idólatra, pagão, religioso, mas cria nas coisas satânicas e diabólicas que haviam naquele lugar. No nosso estudo número 2, nós vimos o grandioso plano divino centrado em Cristo, né? Percebemos como é que Paulo usa a palavra Cristo, ou Jesus Cristo, ou Nosso Senhor, de forma tão abundante dentro do livro de Efésios, apresentando esse grandioso plano da salvação que foi nos dado desde a fundação do mundo, né? Já havia sido idealizado por Deus. E no nosso terceiro estudo, nós vimos o poder exaltado de Jesus. Vimos como devemos dar graça a Deus, porque esse poder está à nossa disposição, está ao nosso lado, né? O estudo de hoje começa nos relembrando de uma notícia muito interessante que ocorreu no dia 14 de outubro de 1987. Jessica McClure tinha apenas 1 ano e 6 meses. E ela brincava no quintal da sua tia, quando caiu um poço abandonado de 6,5 metros de profundidade. A notícia se espalhou, a televisão chegou e logo os vários canais dos Estados Unidos e também do mundo começaram a noticiar o plano de resgate. Como é que eles resgatariam esse bebê que caiu ali dentro daquele poço? E as pessoas agora já nem dormiam mais. Eles assistiam ali um reality show, o que estava acontecendo de verdade. A bebê Jéssica dormia, a bebê Jéssica chorava, ela cantava, chamava a mãe, e as pessoas torciam pelo mundo afora para que a criança fosse salva, né? As equipes de resgate ali estavam, usando toda a sua habilidade para tentar resgatar a pequena Jéssica. E finalmente, 58 horas depois da queda, todos se emocionaram ao ver quando ela foi içada de dentro do poço, que aprendia por mais de 2 dias. O fotógrafo Scott Shaw ganhou o prêmio Pulitzer com a marcante fotografia do resgate. E o resgate é o assunto de hoje, né? É o assunto do nosso estudo de hoje. Como Deus nos resgata. Como Deus nos resgata. E temos aqui o nosso verso principal. Na verdade, hoje vamos nos concentrar especialmente no capítulo 2, os primeiros 10 versículos do capítulo 2 do livro de Efésios. Então, se você tem a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta aí, em Efésios capítulo 2, para que você acompanhe o nosso estudo de forma mais interessante. Vamos já ler o verso áureo, ou o verso principal, o verso para memorizar, porque o verso é tão importante que é bom colocar na memória. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Nós estaremos estudando, no dia de hoje, basicamente 3 temas principais. O primeiro deles, o que significa estar morto em pecado? O que significa isso? Qual é a natureza da vida pecaminosa? Em segundo lugar, o que significa ser ressuscitado com Cristo para uma nova vida com Ele? Vamos ver isso aí. E em terceiro lugar, afinal de contas, o que significa ser salvo pela graça por meio da fé? Porque hoje em dia muitas pessoas dizem, nós vivemos na graça, somos salvos pela graça. O que significa isso? Qual o significado de ser salvo pela graça por meio da fé? Mas como sempre fazemos, antes de estudarmos a palavra de Deus, nós oramos, não é? Então vamos orar. Querido Pai,
Louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos pelo grande resgate de nossa vida, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Te agradecemos pelo dom do Espírito Santo que a cada dia nos livra do pecado e nos orienta. Abençoe nosso estudo de hoje. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. E o nosso primeiro tema dentro desse estudo tem como título Mortos e Enganados por Satanás. Mortos e enganados por Satanás. Vocês se lembram, vocês que estudam a Bíblia Sagrada, que Deus criou este mundo perfeito. E o homem tinha plena liberdade de obedecer ou desobedecer a Deus. Como hoje, né? Hoje você também pode obedecer ou desobedecer a Deus. Só que há consequências. E havia consequências também naquela época, como há hoje. Né? E, infelizmente, Adão e Eva foram enganados pela serpente. Pecaram, separaram-se da presença de Deus. E Adão passou-se agora a se esconder de Deus. Ele teve medo de Deus. E acabaram sendo expulsos do paraíso. E nós vimos em nosso segundo estudo do livro de Efésios que Deus tinha um plano de resgate. Se você puder, volte lá e assiste o programa número 2. Deus tinha um plano de resgate para Adão e Eva e para a humanidade. E a pessoa central deste plano era Jesus Cristo. Jesus Cristo estava destinado neste plano a vir a este planeta. Ele tinha data para nascer, tinha data para ser batizada, tinha data para morrer. Ou seja, Jesus Cristo fazia parte desse plano. Na verdade, ele fez parte na criação do plano. Ele se doou. Né? A Bíblia diz que ele estava no princípio com Deus quando criou esse planeta. E nós vimos todo esse plano centrado em Cristo. E alguma coisa havia acontecido com os efésios. Eles também estavam separados de Deus, separados do Deus verdadeiro, como Adão lá no passado. E Paulo nos mostra como eles estavam envolvidos com paganismo, com feitiçaria, e, portanto, longe de Deus. Mas vimos no nosso terceiro estudo como o poder de Deus na vida deles os transformou. Houve uma transformação. Volte lá, assiste o programa número 3 e você vai ver esse poder, um poder que está disponível para nós hoje também. Né? E o texto para esta parte do nosso estudo está em Efésios 2, dos capítulos 1 a 10. Nós iremos lendo aos poucos. Vamos ler inicialmente Efésios 2, 1 a 3. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então Paulo identificou nesses primeiros versos duas forças externas que dominavam os efésios e podem dominar hoje também. É possível que esteja dominando aí ao seu redor e, se não tomar cuidado, dominando a sua vida, né? O que é isso? O primeiro curso deste mundo. Os costumes, o comportamento, o estilo de vida. E tudo isso levava os efésios, e também pode levar a nós, né, a uma vida de rebelião, ao governo e à vontade de Deus. Não era um estilo de vida de acordo com Deus. Não era um comportamento de alguém salvo pela graça. Não eram os costumes de alguém que tem a Bíblia como o seu parâmetro principal. E o segundo ponto, a segunda força externa que Paulo identificou, é a força satânica, né? Essa força que separa a gente de Deus,
separa a humanidade de Deus. E Paulo chama a Satanás aqui de príncipe da potestade do ar. Porque ele está querendo dizer que essa luta é uma luta espiritual. A gente não vê a luta, mas sente, porque ela está presente na terra, né? Ela está no plano espiritual, no plano sobrenatural, mas influencia muitas pessoas, e muitas pessoas, infelizmente, sentem na própria vida essa luta, né? Porque Satanás está ativo na terra, né? Ele atua, diz Paulo, em Efésios 2:2, ele atua nos filhos da desobediência. E muitos hoje estão endemoniados e não se deram conta disso, né? Felizmente ele está falando lá do passado, para aqueles que aceitaram a direção divina. Porque ele diz assim, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Portanto, ainda tem esperança, né? Mas vamos continuar estudando o capítulo 2 de Efésios. A nossa próxima parte tem o título de Iludidos por Nossos Desejos. Iludidos por nossos desejos. E o texto base que aparece aí, nessa parte, está em Efésios, capítulo 2, 1 a 3. Nós vamos repetindo partes assim e vamos tirando lições do livro de Efésios, da carta que Paulo escreveu lá para os Efésios. Diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sem a intervenção de Deus, a nossa existência é dominada por forças externas, influências satânicas mesmo, sabe? E por forças internas. São os maus pensamentos, os desejos não santificados, né? Você olha para coisas que não devia olhar, você faz coisas que não devia fazer, você é impulsionado a fazer coisas que não queria fazer. Paulo, na verdade, diz que nós éramos filhos da ira. Embora nós tenhamos a imagem de Deus, alguma coisa ainda está errado conosco. Porque não temos ainda a glorificação que anelamos ter um dia no céu, né? E a nossa luta não é apenas contra o pecado, mas somos inclinados à rebelião contra Deus. O homem é inclinado à autodestruição. Se Deus não interviesse, o homem já teria se destruído. Não é verdade? Olha, pessoas aí bebendo, se destruindo, pessoas se drogando, se destruindo, né? Pessoas que comem de forma totalmente errada, são verdadeiros glutões, põem tudo para dentro, né? São verdadeiros glutões, põem tudo para dentro. E vão se matando, vão se destruindo. Não dormem direito, porque ficam aí nas noitadas e bebedices, né? Na luxúria. Parece que nos dias de hoje as pessoas não se importam muito com a sua própria vida. E os crentes devem ser diferentes, né? O remanescente de Deus tem que ser diferente. Eles foram filhos da ira, mas agora não são mais. É uma nova criatura. São filhos de Deus, transformados pelo Espírito Santo, e o velho homem não deve dominar o crente, que através do poder de Cristo, não é o poder pessoal, porque nós somos fracos, mas o poder de Cristo faz com que o homem deixe de lado a velha natureza e se revista de uma nova natureza. Paulo diz, uma natureza criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Está lá em Efésios 4, verso 22 a 24. E a escritora Ellen White, ela diz assim no livro Nos Lugares Celestiais, o dom do seu Espírito Santo, rico, pleno e abundante, deve ser para a sua igreja semelhante a uma muralha de fogo, contra o qual os poderes do inferno não prevalecerão. Ah, o dom do Espírito Santo, que foi dado primeiramente aos discípulos e vem dado ao remanescente, vem sido dado ao remanescente até os dias de hoje, né? Ele forma uma muralha de fogo.
Que maravilha ele criar uma muralha de fogo em torno de você, te protegendo das influências satânicas. Que maravilha o Espírito Santo pôr uma muralha de fogo em torno da sua casa, protegendo a sua casa das influências maléficas desse príncipe das potestades do ar. Né? Que maravilha o Espírito Santo colocando uma muralha em torno da sua igreja, não deixando que Satanás influencie os membros da sua igreja, né? E assim influenciarmos a sociedade. Ah, que maravilha! A próxima parte do nosso estudo tem como título Ressuscitados e Exaltados com Cristo. Ressuscitados e exaltados com Cristo. Eu não sei, vocês se lembram desses programas que põem o antes e depois? Por exemplo, uma pessoa é muito gorda, né? Aí ele começa a fazer um regime, malhar bastante, vai emagrecendo e aí fica magrinho. Então você põe o antes e põe o depois. Ou então a pessoa, ele era careca, mas tem um produto milagroso e ele põe esse produto, começa a usar o produto e daqui a pouco eles mostram ele cabeludo. É o antes e o depois, né? É isso mesmo. Normalmente é assim, o antes não está muito bem e o depois aí está positivo, né? Esses programas de transformação que mostra a pessoa que passa ali por um banho de beleza, né? E aí se modifica. E você se lembra que no começo do programa eu falei sobre o resgate de Jessica McLure, aquele bebezinho. Como é que foi o depois dela, né? Depois que resgataram a Jéssica, o mundo ficou comovido, pessoas ajudaram na criação da Jéssica, foi criado um fundo de educação para a Jéssica. O próprio presidente George Bush recebeu a Jéssica, né, se encontrou com ela, se tornou uma celebridade. Né? E hoje como é que ela está? Ela está casada, está aí o seu esposo, tem um casal de filhos, né? É o antes e o depois. E assim também Paulo usa uma linguagem parecida, né? Ele fala da triste descrição do seu público no passado, os Efésios, mas felizmente a partir do verso 4, ele descreve uma nova realidade, cheia de esperança, eles tinham uma nova vida. Vejam só, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou, juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E ele continua, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E Paulo usa aqui 3 verbos compostos para revelar que por meio das iniciativas de Deus, os crentes participam de importantes eventos na história da salvação que se concentram no Messias. Vejam só esses 3 verbos. O primeiro deles, deu-nos vida juntamente com Cristo. Estávamos mortos, mas agora Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. E juntamente com Ele nos ressuscitou, provavelmente pensando na ressurreição dos justos, né? E o que acontece depois? A parte 3, com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, ou seja, eles são levados para o céu e são exaltados com Cristo. Ou seja, esses 3 verbos nos mostram que através do poder de Jesus Cristo, nós podemos passar de uma existência dominada por demônios para uma vida de abundância espiritual e poder em Jesus Cristo. E Jesus já conquistou esse direito para você. Ele já conquistou. Você tem direito a isso. Né? Você já apoderou desse poder. Já está vivendo na graça. Ali ele diz que nós somos agora, depois da graça, estamos vivendo para fazer boas obras. Que boas obras você tem feito através do Espírito Santo? As boas obras de Deus. Que as pessoas olham e falam, puxa vida, essa pessoa era um bêbado e agora está aí, é um missionário.
Essa pessoa era um ladrão, agora é uma pessoa totalmente transformada. Essa pessoa batia na esposa, agora estão os dois aí em beijos e abraços. Né? Transformação. Isso é muito importante. Vamos para a próxima parte. A próxima parte tem como título Abençoados para sempre por meio da graça. Eu já falei aqui, né, na lição 2, e mesmo hoje já mencionei, o plano da redenção. Esse plano que Deus tinha, ou melhor, antes da fundação do mundo. E o plano de Deus era completo. Mesmo que o homem pecasse, Deus já tinha um plano, ele não foi pego de surpresa. Ele já sabia o que ia acontecer. E deixa eu dizer uma coisa para vocês que aparece nesse estudo. Sempre foi pela graça. Alguns dizem que a gente vivia pela lei e agora vive pela graça. Não. Sempre foi pela graça. Não tinha nada de pela lei e pela graça. A lei é simplesmente a transcrição do caráter divino. E nós, pela graça, tentamos obedecer à lei de Deus. Mas sempre foi pela graça. Nós temos a graça no passado, a graça no presente e vamos ter a graça no futuro. Vejam vocês, assim diz a Bíblia em Efésios 1, verso 4, que Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo. O que é isso? Graça. A graça no passado. Ele escolheu você, ele me escolheu. Antes mesmo de eu existir, antes mesmo de eu nascer. E a Bíblia diz mais o seguinte em Efésios 1, verso 4. Para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Olha, isso é no presente. Você é salvo pela graça e você muda de vida. Não faz sentido uma pessoa estar lá se afogando na água, alguém salva a pessoa e fala, agora estou salvo pela graça, e pula na água de novo e morre afogado. Não faz sentido, né? Se você está se afogando, Cristo vem e salva você, você não vai entrar na água mais. Você não quer morrer afogado. É a mesma coisa, a pessoa está endemoniada. Cristo salvou pela graça. A pessoa agora não vai voltar para o demônio. A pessoa vai viver uma nova vida. Agora ele é uma nova criatura, né? Se alguém está em Cristo, diz a Bíblia, nova criatura é. E é o que diz aqui em Efésios, vocês foram salvos pela graça para fazer as boas obras, sermos santos, irrepreensíveis em amor. É a graça no presente, na nossa vida hoje. Mas a graça também está presente no futuro. No seu futuro e no meu futuro, graças a Deus. E como é que ela está presente? Efésios 2, verso 7 diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Eu gosto de pensar naquele verso da Bíblia em que existe um grupo que acompanha o Cordeiro aonde ele vai. Acompanha Jesus, dando o seu testemunho, contando a sua história. Eu, por exemplo, quero ouvir a história de Moisés. Vou sentar lá, Moisés, me conte sua história. Como é que foi aquele negócio? Como é que abriu o Mar Vermelho? O que você sentiu? O povo passando pelo Mar Vermelho. Como é que foi aquela questão do maná caindo do céu? Vocês comendo 40 anos essa comida que vinha do céu. Como é que era isso? Eu quero saber algumas histórias. Daniel, como é que foi você lá na Babilônia? Como é que foi que você teve aquelas visões? Eu quero saber. Né? E nós vamos, pela graça, estar presentes pela misericórdia de Deus. Né? Nós somos abençoados para sempre por meio da graça. Deus agiu no passado, em Cristo, para nos redimir, identificando-nos com seu Filho de tal forma que no presente somos coparticipantes de sua ressurreição, ascensão e exaltação. Passado, presente e o futuro. O futuro também. A lição diz, o plano divino, porém, não termina com um passado cheio de graça e um presente banhado em misericórdia. Estende-se para sempre no futuro, a vida eterna. Nos tempos vindouros, Deus anseia demonstrar a suprema riqueza de sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Que maravilha, que espetáculo ser abençoados para sempre por meio da graça. E Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, você quer ter uma boa vida, leia esse livro, Ciência do Bom Viver. Né? Diz assim, não foi porque nós o amamos primeiro que Cristo os amou, mas quando ainda éramos pecadores, de acordo com Romanos 5, verso 8, ele morreu por nós. Não nos trata segundo os nossos merecimentos.
Embora nossos pecados mereçam condenação, Ele não nos condena. Ano após ano tem lidado com a nossa fraqueza e ignorância, com nossa ingratidão e extravios. Apesar desses desvios, nossa dureza de coração, nossa negligência de Sua santa palavra, Sua mão ainda se acha estendida para nós. A graça é um atributo de Deus, exercido para com as indignas criaturas humanas. E ela diz mais no livro Ciência do Bom Viver, na página 100. A alma que corresponde à graça de Deus será como um jardim regado. Sua saúde apressadamente brotará. Sua luz brilhará nas trevas e sobre ela se verá a glória do Senhor. É o que eu estava dizendo. Uma pessoa transformada pela graça, ele tem que mudar. Tem que ver na sua vida, nos seus frutos, né? Pelos seus frutos conhecereis. A pessoa dava um fruto mau, agora está dando um fruto bom, né? A pessoa era mal, agora é boa. A pessoa gostava de coisa ruim, agora gosta de coisa boa. A pessoa odiava a palavra de Deus, agora anda com a palavra de Deus o tempo todo em sua mão. E nela medita de dia e de noite, de acordo com a própria palavra sagrada, né? Tem um outro livro maravilhoso, O Desejado de Todas as Nações. O Desejado de Todas as Nações, na página 9, diz assim: habitando conosco, Jesus revelaria Deus tanto aos seres humanos quanto aos anjos. Entretanto, essa revelação seria feita não somente aos seus filhos nascidos na terra. Nosso pequeno mundo é o livro de estudo do universo. O maravilhoso plano da graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema que os anjos anelam perscrutar. E será seu estudo por toda a eternidade. Os seres remidos e os não caídos terão na cruz de Cristo seu estudo e seu cântico. Será visto que a glória que resplandece no rosto de Jesus Cristo é a glória do amor abnegado. Que maravilha, que beleza. Essa graça vinda de Deus, né? Sermos abençoados para sempre por meio da graça. E o próximo tema, salvos por Deus. Salvos por Deus. Nós vimos até aqui que a salvação dos crentes em Éfeso, e ainda hoje, né, não ocorreu por causa do bom comportamento. Deus não os salvou porque eles eram bonzinhos, porque eles faziam boas obras. Paulo diz que eles estavam espiritualmente mortos. Eles estavam totalmente dominados pelo pecado. Eram idólatras. Alguns eram feiticeiros. Trabalhavam junto com o demônio, né? Estavam totalmente dominados pelo pecado, não tinham iniciativa própria. Eram liderados por Satanás. E eram liderados por suas próprias paixões. E houve essa mudança, né? Essa mudança é o antes e o depois. Eu gostaria de ler com vocês Efésios 2, 1 a 10, que é o que temos estudado até agora, na versão A Mensagem, que trata assim de uma forma parafraseada muito interessante essa parte da Bíblia. Efésios 2, dos versos 1 até o verso 10. Não faz muito tempo, vocês estavam atolados naquela velha vida podre de pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, à nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Graças a Deus, Ele não perdeu a paciência nem nos exterminou. Em vez disso, com sua imensa misericórdia e seu amor extravagante, Ele nos abraçou, tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? Agora, Deus nos tem onde sempre quis, tanto neste mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós a graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus.
Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus e a Ele nos unimos nessa obra grandiosa. A boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Vejam só, Deus então, Ele nos dá a oportunidade de unirmos a Ele nessa grandiosa obra, a boa obra que Ele quer que nós executemos. Não são más obras. A gente deixa de fazer as obras do diabo e passamos a fazer as obras de Deus. É por isso que Ellen White diz assim: nossa aceitação diante de Deus só é segura por meio de seu Filho amado. E as boas obras são apenas o resultado da atuação de seu amor que perdoa o pecado. Não constituem um crédito para nós. E nada nos é atribuído por nossas boas obras que possamos usar para reivindicar uma parte na salvação de nossa alma. A salvação é o dom gratuito de Deus para o crente, que lhe é concedido unicamente por amor a Cristo. Então, nós aprendemos aqui ao estudarmos o livro de Efésios, que tanto a graça quanto a fé são dádivas de Deus. Nós somos transformados por Cristo para produzirmos boas obras, as obras de Jesus. E Jesus é o nosso modelo. Você é justificado por Cristo e começa uma vida de santificação, uma mudança de vida, né? E esse é um trabalho de toda a vida. E quando Jesus voltar, o que vai acontecer em breve, nós vamos receber a glorificação. Este corpo vai ser transformado, como diz a Bíblia, num abrir e fechar de olhos, né? Seremos transformados e teremos um corpo glorioso. Ah, que Deus nos ajude nessa caminhada rumo ao céu, pela graça de Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Pai, te agradecemos e te louvamos pelo plano divino da redenção elaborado antes mesmo da criação de nosso planeta. Senhor Jesus, te agradecemos por ter vindo viver entre nós e se ofereceu como sacrifício para que pudéssemos ser salvos pela graça. Divino Espírito Santo, fortaleça a nossa pequena fé, nos santifica a cada dia, nos guie no caminho de boas obras ao nos santificar dia após dia. Louvamos o Teu nome, Senhor, e te pedimos as bênçãos para essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Nosso estudo continua, né? Na próxima semana voltaremos com o estudo Expiação Horizontal, a Cruz e a Igreja. Expiação Horizontal, a Cruz e a Igreja. Deixe-me dizer uma coisa antes de nos despedirmos. Eu gostaria que você compartilhasse esses vídeos para que outras pessoas também sejam abençoadas. Então você se inscreva aí no nosso canal, né? Dá um like aí, esse positivo, ative os sininhos aí de notificação. Isso faz com que outras pessoas também percebam que esse é um vídeo importante e passem a estudar a lição conosco aqui cada semana, né? Estudando esses estudos do livro de Efésios, estudando a Bíblia, a palavra de Deus. E ao estudarmos, o Espírito Santo vai nos transformando essa vida de santificação, né? Vamos tendo conhecimento de Deus, vamos amando mais a mais o Senhor e vamos testemunhando a outras pessoas. Que Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro.